Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 17 de janeiro de 2015, é um sábado. O verbete é de número 3.270, ele tem 5 páginas, 50 logias e 15 máximos. O tema, autoconfiança proativa, e foi elaborado segundo a especialidade traforologia. Quem redigiu o verbete é a neoverbetógrafa Rita Solange Rigo. Rita Solange de Cássia Bittar Rigo, ela é brasileira, natural de Santa Rita, do Passa Quatro, São Paulo. Ela é graduada em fisioterapia, especialista no método Self-Healing, voluntária da Conscienciologia desde 2010, docente da Conscienciologia desde 2011 e tenepsista desde abril de 2011. A autoconfiança proativa é o atributo intraconsciencial capaz de conferir a segurança íntima com si, homem ou mulher, para antecipar, autoenfrentar e realizar com êxito as demandas da vida intrafísica, em particular, as cláusulas da programação existencial firmadas no curso intermissivo. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da responsabilidade evolutiva, os autoprioropensenes, a autoprioropensenidade, a autorreflexão avaliativa da rigidez pensênica, o mater pensene da interassistencialidade. Na fatologia, a autossegurança presente nas decisões pessoais e profissionais, a conquista da segurança nos autoposicionamentos antecipatórios, a certeza de gabarito evolutivo para realizar a proexis, a vida doméstica predispondo à reflexão e autoavaliação intraconsciencial, a antecipação e solução de problemas nas diversas situações cotidianas, a autoconfiança proativa auxiliando a vivência possível da incorruptibilidade pessoal, o sentimento de gratidão ampliado pela autoconfiança proativa, o ato de sair da posição de neutralidade quanto à maturidade evolutiva, o impacto da autopesquisa promovendo a recuperação de cons, o aproveitamento proativo do tempo, a reestruturação da rotina diária, as tertúlias online contribuindo no aprofundamento das ideias conscienciológicas, o foco no bônus decisório, a capacidade de decisão, iniciativa e eficiência, a proatividade e a priorização nos planejamentos diários. A gente chama atenção que a fatologia tem 21 linhas e constitui o máximo para o verbete, e que a gente leu só alguns itens, né, que a gente convida todos para lerem todos os outros que a gente não citou aqui. Na parafatologia, a participação em maratona do estado vibracional, a prática diária da TENEPS, as sincronicidades sinalizando a assertividade nas ações, o autodesassédio mental somático favorecido pelo estudo da ciência conscienciologia, a exteriorização de energias assistenciais, pacificadoras e terapêuticas, a autoconfiança energética e parapsíquica pessoal, a influência multidimensional nas tomadas de decisões, a aplicabilidade da inteligência evolutiva, o paratrafor decorrente da participação em curso intermissivo enquanto estimulador do avanço evolutivo. Nós destacamos aqui na argumentologia o parágrafo taxologia, que segundo a autopesquisologia, a verbetógrafa lista 9 ocorrências sinalizadoras da teática da autoconfiança proativa na realização das demandas da vida intrafísica. Na remissiologia, nós destacamos abandonador, aporte de autoconfiança, autolucidez proexológica, consim proativa e trafor consequente. O alcance e a atuação da autoconfiança proativa determinam a coragem de aceitar a própria vulnerabilidade
vencer a insegurança e realizar os auto- e heterocompromissos proexológicos. Você já identificou a ação da autoconfiança proativa na competência das decisões diárias? Quais resultados evolutivos já obteve com a influência desse traço força? Na bibliografia específica, a autora contribui com 2 fontes de referência. Agora nós vamos ler a mega-análise elaborada pela equipe Enciclosapiens, que é composta por Marilene Raganin, Pilar Alegre, que está aqui presente conosco, e Socorro Frazão. Atributo, destemor, autopriorização, autossegurança, autoposicionamento, gratidão, vontade, superação, planejamento, realização, autodiscernimento, priorologia, traforologia, confianciologia, autodecidologia, autoproexologia, autopesquisologia, mental somatologia, autodisciplinologia e autodeterminologia. Nós queríamos, antes de passarmos aqui para as perguntas e para você, que é a verbetógrafa do dia, né, Rita? A gente queria fazer um chamado aqui para o programa Verbetografia, que vai começar agora no dia 26 de fevereiro, tá? Que é um programa, é um curso que ajuda as pessoas a fazerem os próprios verbetes. Ele é totalmente à distância, então, se a pessoa que mora em qualquer parte do mundo, a gente já teve participantes da Austrália, da Alemanha, da Europa como um todo e também dos Estados Unidos e outras regiões. Da África também a gente já teve. Então, como é que funciona lá o programa Verbetografia? A gente disponibiliza as aulas, que são aulas que ensinam como é que é a estrutura do verbete, como é que faz cada sessão do verbete. Aí a pessoa baixa aquelas aulas, vai assistir aquelas aulas no horário, no dia e quantas vezes quiser. E uma vez por semana, que normalmente a gente marca quinta-feira à noite, né, de 7h30 às 9h30, a gente faz um encontro online, né, virtual online, para tirar todas as dúvidas que ficaram das aulas, né, porque enquanto você está assistindo a aula em casa, você pode ir anotando as dúvidas. Então, a gente tira essas dúvidas e também a gente comenta a produção daquela semana. Toda semana a gente diz assim, ó, essa semana vocês vão estudar tais e tais sessões. Então, essas sessões vocês vão fazer no verbete de vocês e vão mandar para que a gente dê uma olhada. Então, no que a gente vai olhar essas sessões elaboradas por cada um de vocês, a gente, então, vai fazer o comentário na aula online e devolver por escrito depois para vocês, através do e-mail. Então, a gente convida a todos, é possível que todos façam verbete, a única condição é ter vontade pesquisística e autoconfiança proativa, tá certo? Bom, falando em autoconfiança proativa, a gente queria saber de você, Rita, o que te levou a fazer esse verbete? Bom, boa tarde a todos. É um prazer enorme e também dizer que é pela autoconfiança proativa que eu estou aqui, né, sentada aqui, né? Quero agradecer também a todos os professores que já estiveram aqui, todas as consciências, porque foram um exemplo para mim de autossuperação e de que tudo é possível desde que você tenha a sua vontade e a sua intenção focada, né? Então, o primeiro fator de eu estar aqui é realmente a autossuperação do medo da exposição, né? De se expor, então a autoconfiança, não, você tem capacidade, vai naquilo que você pode. E outra, priorizar a intelectualidade, né? Aí você vai realmente fazer a assistência. Outra coisa, a teática do trafor ocioso, esclarecer, ajudar nesse esclarecimento, porque a autoconfiança proativa, ela estava ociosa. Eu tenho, ela faz parte do meu temperamento, da minha personalidade, mas estava ociosa. Então, ajudar um pouco no esclarecimento. E a teática do conhecimento recebido, né? Você tem conhecimento, então você tem poder e responsabilidade, você precisa passar. Uma vez eu ouvi o professor Valdo dizer
Quem tem conhecimento e não pratica é muito pior do que aquele que é ignorante. Então, eu estou aqui. Isso, né? Isso é complicado. Vamos lá, vamos trabalhar então. Vamos trabalhar. Haja autoconfiança proativa. Se tivesse uma pílulazinha, né, para a gente tomar, né, de autoconfiança proativa, né, seria ótimo. Então, vamos lá. A verbetógrafa, professora Rita, em Fatologia, página 13, segunda linha. Como realizar com sucesso, passo a passo, essa conquista da segurança nos autoposicionamentos antecipatórios nesta época de mudanças repentinas? A gente aqui, é preciso você enfrentar o seu medo de errar. Eu vejo que a conquista da segurança é quando você encara que você pode errar, mas você vai aprender com os seus erros. E aí você pega e tira proveito daquilo que você errou, aprende, e o que você fez certo, você vai melhorar ainda o seu gabarito naquela atividade, naquela realização. Tá. E nessa questão das mudanças repentinas dessa época, acho que é a mesma coisa, é manter o foco. É manter o foco, É você, porque o dia a dia está aí. E se você manter o foco e confiar naquilo que você tem de qualidade e competência, não importa o que está acontecendo fora. Ele não vai tirar você do foco. Você tem até um item que fala disso aqui. Eu não sei se eu vou achar agora, mas é uma coisa de você enfrentar tudo o que está em volta. Tem um item seu que fala disso. Que a autoconfiança proativa ajuda nisso, Também tem uma coisa, a coragem, que você tem para ir à luta no dia a dia. Isso. Vamos então passar para a segunda, posso ir? Fatologia, página 13, sexta linha. De que modo a autoconfiança proativa auxilia a vivência possível da incorruptibilidade pessoal? A sua manifestação autêntica e sincera, ela já vai, e a sua disciplina já vai matar com qualquer autocorrupção. Então, se você se manifestar de uma forma autêntica e sincera, você já não vai ter o problema da autocorrupção. Eu acho que aí tem que entrar um pouco a questão da intenção também da pessoa, E a intencionalidade. Porque a pessoa... Se você tiver intencionalidade sadia, que é importante, que vai mover, que a gente, na verdade, está falando aqui, de autoconfiança proativa evolutiva, Exatamente. Porque se você tiver, por exemplo... Autoconfiança para, sei lá... esses atentados nadar, aí, eles têm uma autoconfiança danada, Para botar o próprio corpo para explodir, Só que não é dessa autoconfiança que ele está falando. Não é dessa confiança. É uma proatividade evolutiva. Porque na definição está bem claro aqui, olha, que é para... em particular as cláusulas da proexis, existencial. Se bem que a autoconfiança proativa em si, se a pessoa não tem ela ainda muito bem caracterizada, evolutiva, ela não deve perder isso, ela deve só fazer uma reciclagem, Exatamente. E utilizar a proatividade para fazer o melhor para ela mesma e para os outros. E também, para você evitar essas autocorrupções, se você tiver uma sustentabilidade energética, você já vai ter uma rigidez pensênica, uma coerência, nos seus pensamentos. E você ser a mesma pessoa em todos os lugares. Então, quando eu falo que a pessoa é autêntica e sincera, ela não é uma pessoa aqui e outra lá fora. A conscienciologia, por exemplo, você aplica no seu dia a dia. Não é porque você está aqui que, nossa, então tudo é maravilhoso. E lá fora você vira abóbora. Tem um verbete da professora Marilene Haganin, que é holocoerência. Que ela fala exatamente disso, a pessoa ser igual em todos os lugares. Então vamos lá. Fatologia, página 14, final da 8ª linha. Como podemos otimizar o aproveitamento proativo do tempo intrafísico tão precioso? E como realizar
a reestruturação da rotina diária com tantas pressões externas? O aproveitamento proativo do tempo, né? É isso. Ele fez, na verdade, acho que 2 perguntas, né? Como no final da 8ª utilizar? linha. Um é aproveitamento proativo do tempo intrafísico tão precioso, e o outro como realizar a reestruturação Da rotina diária com tantas pressões externas. Ele está sempre comparando, o aproveitamento do tempo é muito importante para as pessoas que têm a auto-organização como traz força, né? Quando você tem a auto-organização, você... e aí já entra a rotina, porque você já vai fazendo essa rotina, já desde a hora que você acorda, ou até mesmo no dia anterior, para aproveitar o máximo que você puder aquele tempo que é precioso. Então, eu vejo muito assim, meu tempo é muito precioso, então não vou ficar perdendo tempo com coisas banais assim da internet, por exemplo. Então, eu tenho uma organização para ver meus e-mails, a parte de internet, X horário, né? E aí outros horários para estudar, então eu tenho tudo isso esquematizado. Porque se você perder o foco e entrar na robotização, né, aí você perde esse tempo precioso. Quer perguntar sobre o assunto? Rita, eu queria que você falasse que na página 15, na paradoxologia, o primeiro paradoxo, o paradoxo de um pontual poder expandir o geral. Esse paradoxo eu ouvi numa tertúlia da professora Kátia Aracaki. E ela disse assim, que você priorizando uma atividade, essa atividade ela expande as outras. E para mim foi muito importante, porque eu estava me dedicando à escrita do verbete. Aí eu fui percebendo que ao escrever o verbete, eu comecei a ter mais parapercepções, o meu tempo foi ficando organizado, a minha rotina. Então, tudo isso eu fui observando, que eu foquei numa atividade que era evolutiva e tudo foi ficando expandido. Tudo bem? A verbetógrafa, fatologia, página 13, 8ª linha. O sentimento de gratidão ampliado pela autoconfiança proativa. Poderia ampliar? A autoconfiança, quando você percebe que você tem autoconfiança em agir, em fazer alguma coisa, você se sente agradecido por estar fazendo aquilo. Eu não sei se eu consigo explicar direito. É uma gratidão de estar no caminho certo, de estar realizando, né, aquela coisa. Então, você se sente grata ao cosmos, a tudo que você tem de bom. Então, quando você está confiante na competência que você tem para realizar, é agradecimento puro. E aconteceu, alguma vez aconteceu, não estou dizendo, que você teve essa satisfação e depois você teve que reformular? Você fala refazer? Reformular ou tomar um rumo diferente. Assim, o rumo era aquele rumo mesmo, mas teve que acertar algumas arestas, alguma coisa assim, ou é batatófilo? Às vezes é batatófilo, não muda muito, não. Eu sinto que é assim, eu acerto, é muito assertivo. Mas quando eu estou confiando na minha competência. Quando a autoconfiança está em nível bom, vamos dizer assim. Você tem uma escala? Eu tenho. Então conta pra gente, né? Entrega pra gente aqui. Tem hora que a autoconfiança não está ativa. Então, quando ela está ociosa. Entrega aí o seu micro-universo pra gente. Como é que você faz essa escala? Eu vejo que eu começo a ficar para baixo. Eu começo a ficar com pensenes negativos. Aí eu vejo que eu estou sem autoconfiança. É autoconfiança. Né? É a pensenidade. Por exemplo, ontem eu estava aqui assistindo o professor Valdo e todas aquelas pessoas, eu fui me dando um pânico aqui, eu falei, não, acho que eu não sei nada, esse povo aqui sabe demais, não estou entendendo nada. Aí eu falei assim, gente, eu acho que eu vou embora, Evandro, meu marido. Não, você está aqui, você veio até agora. Eu falei, não, é que me deu esse pânico, mas eu vou melhorar. Aí eu comecei a trabalhar a minha energia e o professor logo em seguida falou que cada consciência vai se manifestar no seu nível, que cada uma tem a sua participação. Vem em cima do lance. Eu estava nessa sensação aqui e ele falou. Aí eu falei, obrigado, amparador. Falou através do professor. Aí já melhorei.
Uhum. Segundo a Marilene, né, é a experiência de quase fuga, É né? a experiência de quase fuga. Então Aí tá eu bom, fui. ainda bem que você não foi, que você está ajudando a gente a dessa aqui agora. Rita, Pode falar. eu queria que você aprofundasse aqui, ó, nos ciclos que eu acho que cai dentro de que você acabou de falar, mas o ciclo das depurações conscienciais. Espera aí, Ciclologia. só achar a página. A 14. Ah, tá. O ciclo das depurações conscienciais. Também foi um outro verbete que eu ouvi da professora Kátia Aracaki, que também me chamou muita atenção, e que eu vejo que a gente vai lapidando aquilo que a gente não tem de bom, vai melhorar, e você vai eliminando aquilo que não é tão bom. Né? Então, traços forças substituindo os traços fracos, e você poder atuar com eles. Então, você vai fazendo as suas reciclagens, autopesquisa, que vai levar a isso. Né? Tudo bem? Tem mais gente. Rita, você falou sobre a questão da gratidão, da competência para realizar. Você podia falar mais até que ponto que me parece um ciclo, né? Você toma consciência da sua competência, você se motiva e aí você tem uma gratidão, é isso? Isso, exatamente. Porque quando você está atuando com a sua autoconfiança, ela é proativa, você realiza, você antecipa as situações, você fica muito agradecido. Né? Você agradece ao cosmos tudo que você tem. Essa oportunidade de poder assistir. Porque o megafoco é a assistência. E aí você vê que deu fruto aquilo que você fez. Então, é uma gratidão imensa. Já... Aí você neutraliza aquela condição de consciência para baixo que você falou, né? Exatamente. Você sai... E uma das técnicas que eu tenho para sair desse baixo, que às vezes eu me encontro, é buscar na memória essas situações em que eu me encontro para cima, sabe? Poxa vida, isso eu consegui, eu conquistei, foi um esforço meu. Aí eu pego e... Sabe que vai conseguir de novo, consigo né? outra vez. Foi por isso que eu estou aqui. Porque eu baseei em umas conquistas na competência, no traço força mesmo da autoconfiança. Falei, não, eu posso estar lá. Né? Que bom, muito bom. Alô? Eu tenho duas perguntas aqui da página 15. A primeira seria na fobiologia, o que significa a atiquifobia? Atiquifobia. É o medo de errar. Eu sempre tive também esse medo de errar. Então, acho que uma coisa vai levando a outra, né? Desde criança, talvez muita cobrança dos pais, a mãe e tal. E aí você tem medo de fazer. Então, o medo de me expor para não mostrar nenhum erro. E o erro faz parte da evolução. Hoje eu aprendi, hoje eu aceito. Que eu posso estar errando, posso estar até falando algumas coisas aqui que não são, né, certas, mas eu estou aqui aberta para aprender. A outra questão é na paradoxologia, o último, que é o paradoxo da aceleração laboral serena, de ampliar para nós. Pois é, o trabalho da escrita verbetográfica é um trabalho laboral, que você precisa estar ali dedicada, né? E, às vezes, a ansiedade, ela toma conta. E você, não, eu quero isso, eu quero aquilo. Você pega um livro, você pega uma coisa, vem informação de tudo que é lado. E aí você fala, peraí, eu preciso estar serena para eu poder captar a ideia que os amparadores estão me passando e exatamente usar aquilo que é necessário. Porque senão você se perde. Então, eu vejo muito isso. O paradoxo da aceleração laboral serena seria isso, para mim, né? O paradoxo é exatamente isso que você está falando. Quer dizer, você tem que acelerar e, ao mesmo tempo, ficar serena. Exato. O paradoxo é esse, acelerar serena. Seria, então, quase um combate à síndrome da dispersão. É, mais ou menos. É mais ou menos. Você pode ter a dispersão e você pode não estar acelerando. Você pode estar na dispersão e molengando. Isso. O problema é que você tem que estar acelerando o seu com trabalho discernimento. com discernimento e serenidade. É que a gente fala assim, no senso comum, quando você fala em acelerar,
O que você imagina na cabeça? A pessoa correndo, né? Eu, não é? Suando, correndo, né? Assim, nervosa atrás do negócio, né? Ou então pegando o livro assim e tal, mas tem que estar serena. É um paradoxo mesmo, né? Que você pode estar... Na verdade, não é na aparência, né? É intraconsciencial que você está acelerado. Porque às vezes eu vejo também, vamos supor, eu estou fazendo corrida, eu gosto de correr, uma atividade física, mas eu estou serena. A minha mente está serena. Pois é, mas tem aquele conceito também, olha, do auto-taquirritmologia, que é a taquirritmia, né? a aceleração muitíssimo elevada do pensamento, do mental soma, e aquilo ali não significa que você está ansioso, que você está nervoso, que você está, entendeu? Atropelando a palavra, nada disso. Aquilo ali é sereno, é um estágio evolutivo mais acima. Que a gente, e aí você também é eficiente, vezes, porque quando você não está equilibrado, você não é eficiente. Não é, exatamente. Então essa autotaquirritmologia, para a gente estudar, é uma das metas que a gente deve ter, porque assim, acelerar cada vez mais as respostas mentais, né? Sem se alterar. E o proativo, ele é assim, ele já tem as respostas mentais e ele precisa tomar cuidado, porque senão, às vezes, ele fica ansioso. Isso, aí não pode. E não pode atropelar as coisas. Então, tem isso também que você precisa estar equilibrando. Não pode ficar agitado, nada disso, tem que ficar calmo e trabalhar mais rápido com a cabeça. Se a pessoa perde o loco interno, né? Aí ela fica preocupada com a expectativa, com o loco externo, com as opiniões, aí eles perdem. Isso. Não pode perder o loco interno, é isso, né? Exatamente isso. Se você ficar depositando muita expectativa na reação, no que vai acontecer, você se perde. Essa coisa de lock, assim, eu tenho o maior cuidado, sabe? Porque tem que ter o lock interno, mas não pode ficar só no lock interno. Não. Senão você fica também alienado, né? Você tem que olhar assim, tem que ver as repercussões do que você faz no outro. Mas sempre parte da gente, sempre né? de você. Sempre Você não pode de mim. Concordo com você. Isso eu falei com meu marido até hoje. A gente precisa sempre estar observando por que sentiu isso, por que está aquilo, partindo da gente. O que eu falei, o que repercutiu. Está linkando isso. Né? Então é mais, acho que nesse sentido. Rita, parabéns pelo verbete. Obrigada. Nós estamos aqui na página 14. Na quinta linha, de cima para baixo, finalzinho. A autoconfiança enquanto incentivadora da escrita com foco assistencial. Na fatologia? Na fatologia. Ah, tá. Na quinta linha, a autoconfiança enquanto incentivadora da escrita com foco assistencial. Então, para você partir para a autoexposição, para você colocar alguma coisa que você sabe que vai ficar grafada, né, que vai ser uma senha, talvez, para uma próxima vida. Então, você precisa estar autoconfiante daquilo e saber que você vai estar assistindo. Então, a intenção, porque muitas escritas que estão por aí em livros não é assistencial. Então, é uma responsabilidade muito grande. E a autoconfiança, ela traz isso para você. Né? Olha, é isso aí, é o caminho. Você está sendo assistencial. Então, eu penso que é isso. Ok. E tem também na parafatologia, na mesma página, o último item da parafatologia. O paratrafor decorrente da participação em curso intermissivo enquanto estimulador do avanço evolutivo. É um traço-força que a gente percebe, eu penso, que desde criança. Quando você já tem uma coisa lá desde a infância, e eu vejo, e eu descobri esse paratrafor fazendo o curso de conscienciograma sem drama, respondendo as perguntas, porque você faz muita retrocognição. Você tem muitas retrocognições, eu tive dessa vida, né? E aí eu vi que eu sempre fui muito ousada. Eu era ousada em fazer as coisas, eu não tinha receio. Então eu vejo que a ousadia, para mim, foi um paratrafor. E aí você foi escondendo ao longo da vida, né?
E alguns momentos aparecia, porque eu mudei de cidade, com a família inteira. Mas então, se eu tive isso, eu montei, na época eu trabalhava na PAI, eu montei a ecoterapia sozinha, eu fui atrás de curso, então eu fui buscar. Aí, de repente, parece que ele foi murchando. Aí eu falei, não, peraí, vamos voltar. Mas uma ousadia evolutiva, inteligente, nada sem pensar, com discernimento, né? Parabéns pelo verbete. Obrigada. E na Megapensinologia, na página 13, autoconfiança, energia inteligente. Você poderia comentar? Quando você está autoconfiante, você com certeza, a sua energia ela é gasta e direcionada para aquilo que ela precisa ser direcionada. Então, você não perde tempo, você não tem medo. Então, é direcionar mesmo a energia. Confiou, já aplica a sua energia ali, naquilo que você está fazendo, para realizar no seu objetivo. E em exemplologia, na página 16, a autoconfiança proativa inversora. Da exemplologia, né? Pois é, o inversor é uma técnica que foi falado muito bem ontem no verbete, né? O professor Guilherme foi excelente na explicação lá do verbete de ontem. É uma técnica da conscienciologia. E se o inversor ele já e ele disse que tinha muito a ver com ele, que pena que ele não ia estar aqui, que ele ia embora. Que com certeza ele tem muita autoconfiança proativa, porque ele está lá com 21 anos, né? E já está fazendo tudo, né? Já é um inversor ativo. Então, quem já tem essa autoconfiança, esse traço da autoconfiança proativa novo, como é o seu caso, então já vai longe, né? Vai longe. Agora, eu sou reciclante. Não é só uma promessa, já é uma realidade. Já é uma realidade. Porque todo mundo diz assim, o jovem é a promessa, exatamente, o futuro. Não é. O jovem proativo não é uma promessa, já é, né? Já é uma realidade. Então, e eu já sou uma reciclante, então estou agora colocando ela mais em ação. Seria isso. Mas a gente está até que desfrutando, né? Bastante. Né? Ele disse também ontem, não é porque eu sou reciclante que às vezes é menos. Não. Não. Acho que tudo tem o seu momento, o seu tempo. Isso. Rita, estava pensando aqui sobre a questão da autoconfiança. Eu estava pensando aqui quais seriam as causas, né, disso. E aí pensei, poxa, o autoassédio pode puxar o assédio, e qual seria a chave para você manter essa autoconfiança sempre elevada, digamos assim, o domínio energético, o ortopensene, o que você pensa sobre isso? Assim? Nesse momento que eu vejo que eu estou me autoassediando, é porque eu sinto que a energia caiu, eu não confio, não estou confiando, estou com medo, estou deixando... né? Eu estou deixando os meus traços fardos atuarem, e aí eu busco na memória, eu acho que a memória é importante, fatos que aconteceram, que são realidade, que são conquistas, e que são conquistas evolutivas, para que eu possa fazer a inversão desse momento, né, que está negativo, e eu inverter. Aí os pensenes vão melhorando, trabalho a energia. Porque se eu não mudar meu pensamento, não adianta eu trabalhar minha energia. Fica aquela coisa, parece que até se piora, né? E às vezes não é trabalhar a energia assim parada, eu tenho que sair, às vezes eu vou fazer um esporte, às vezes fazer alguma coisa que eu movimente, e que aí a cabeça vai serenizando, o discernimento, aí vem na memória. Porque o corpo interfere no pensamento, né? Mas eu penso assim, depois que ela falou, eu acho que a essência mesmo é o pensene, né? É o pensene. Porque é exatamente isso que eu estava tentando buscar. Falei, poxa, aí eu falei, é o assédio, mas eu falei, não, mas e o O assédio, o autoassédio, que é o autopensene. Pois é, e a causa, né? Como é que, de onde começa esse... Aí você pode pensar assim, não, pode ser o bom humor, né? Porque também, assim, qualquer coisa que te aconteça, tem que manter o bom humor. Mas isso é o quê? Ortopensenidade. Bom humor, assim, do ponto de vista conscienciológico, é ortopensenidade. Então, assim, se você espremer, eu penso que
a raiz do problema é a manutenção da ortopensenidade. Porque normalmente quando a gente começa a cair nisso, a gente já tem a técnica de pensar o positivo ou fazer o estado vibracional, tá? Mas às vezes a gente não para para pensar, mas o que está causando isso? Né? De onde que está vindo esse início desse pensamento? Você vê a técnica que ela usa, por exemplo, ela começa a lembrar quando é a situação que... Isso é o quê? Pensei nela. Nesse que ela para pensar... Ela já está mudando de bloco, Muda o bloco, né? entendeu? E está começando a organizar o pensamento, voltando para um rapport, para uma situação energética, porque toda situação tem uma energia que é propícia. E o que me veio agora também é que quando eu estou nessa situação negativa, eu linko com as consciex, que são do meu grupo e que também têm medo. E aí elas me deixam mais para baixo. E eu converso com elas, viu? Eu falo, olha, agora nós vamos mudar isso aí. Eu converso mesmo. Mas isso é porque eu sinto que elas estão ainda naquela fase. E eu já não estou mais. Então, olha, gente, eu já saí dessa fase, eu não tenho mais medo de me expor e vocês também vão aprender. E eu sinto que eu sou um exemplo para elas. E em tudo que eu faço no meu dia a dia. Então, eu converso com elas e aí eu consigo também. Tem muitos momentos que eu fico lá em casa... dando umas nelas. Muito bom. Posso fazer? Obrigado. Então, professora Rita, Estrangeirismologia, página 13, primeira linha, poderia falar sobre a coragem consciencial do Strong Profile e, na segunda linha, o Turning Point evolutivo? Strong Profile é uma pessoa de perfil forte, né, determinado. E também eu sempre tiro os exemplos dos verbetógrafos, então, um verbete da professora Adriana, ela fala, né, que às vezes você é determinado, mas uma determinação que não é evolutiva, que pode ser o atleta que quer lá se autossuperar e acaba até machucando o próprio corpo, que não é o que a gente precisa fazer aqui, porque o nosso corpo é a ferramenta para você fazer assistência. Então, uma determinação evolutiva, um perfil forte, uma personalidade que marca, mas pró-evolutivamente. A outra é turning point, né? Turning point, eu vejo o turning point, que é o ponto da viragem, né? Aquilo que você muda a sua vida, foi quando eu conheci a conscienciologia, porque era uma busca, e você busca daqui, busca dali, informação, mas eu queria uma coisa que fosse ciência, uma coisa que não me lavasse, que eu não tivesse que ficar repetindo coisas. E quando eu ouvi o princípio da descrença e a autopesquisa, para mim, então, gente, não acredite em nada, tenha suas próprias experiências, faça sua autopesquisa, se conheça. Foi o que foi para mim. Então, você vai me ajudar a responder uma pergunta aqui, que é a seguinte. Professora Rosa, quero ser um estudioso e pesquisador da Conscienciologia. Conheço algumas coisas sobre espiritismo, mas não entendo nada sobre o trabalho do professor Valdo. Quero saber como faço para começar os estudos. E aí eu tenho uma lista aqui de coisas que eu vou falar para ele, mas eu queria que você desse a sua experiência. Você descobriu a Conscienciologia, você fez o quê? Para você... Em primeiro lugar, eu fui buscar uma palestra, que era o que tinha ali em Uberaba. Né? A senha foi uma entrevista na televisão que eu vi, mas hoje em dia tem muita coisa em sites, né? E aí eu fui buscar estudar e fui vendo que tinha muita afinidade com a ideia. Coisas assim, nossa, eu já conheço isso aqui. Qual foi o primeiro livro que você leu? Projeciologia. Foi o primeiro livro que eu me dediquei, fui fazer curso, entrei pelo CIP, né? Comecei o CIP, no IPC. Então, eu acho que ele fundamenta muito, Rosa, o Projeciologia. Então, aí eu vou pedir licença a você um pouquinho, vai ler algumas coisas que eu pedi para o Christian, me trouxe isso aqui. Então, a primeira dica que a gente pode dar para a pessoa, a gente não sabe aonde a pessoa mora, ela não botou nem o nome, e a gente não sabe o local. Se soubesse o local, a gente podia ajudar mais diretamente, né? Mas assim, tem o site da Editares, que é www.editares.org.br. Aí ela pode entrar no menu de títulos e download gratuito. Então, tem os livros lá para baixar gratuitamente, que são Coragem para Evoluir, que eu acho que é bem importante, Manual da Dupla Evolutiva, e o Nossa Evolução. Esse Nossa Evolução
o Manual da Dupla Evolutiva também é do professor Valdo. Mas o Nossa Evolução é o livro que o professor Valdo fez de introdução mesmo, é um livro de perguntas e respostas, que dá uma visão mais abrangente, assim, de toda a Conscienciologia. E o livro Projeciologia, pelo que eu vi aqui, não deve estar disponível para download gratuito. Acho que não. Eu nem sei se tem uma edição ainda para comprar. Mas para enfim, iniciante, acho que Nossa Evolução seria... Mas o Nossa né? Evolução já dá para ele perceber se ele quer continuar, se ele quer aprofundar na Conscienciologia ou não. Uma outra coisa que a gente diz para ele é o seguinte: tem o site do IIPC, que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que esse instituto ele tem vários locais espalhados pelo Brasil inteiro. Então, eu não sei onde a pessoa reside, mas possivelmente ela vai encontrar alguma coisa mais próxima, que é www.iipc.org. E procurar os cursos dos centros educacionais, a palestra gratuita, né, que é bem importante. No YouTube também, se você buscar por intermissivista, os primeiros 2 resultados, você clica lá e você vai ver. Eu penso que seja uma entrevista com o professor Valdo Vieira, uma explanação do professor Valdo Vieira falando as condições do intermissivista. E o teste do intermissivista está no link www.enciclopédiaconscienciologia, tudo junto, Enciclopédia da Conscienciologia, tudo junto, /tertuliarium /curso _intermissivo.pdf. Tá certo? Bom, agora eu tenho também uma sugestão assim, que eu não sei se vai ser possível para ele, mas assim, se ele ou ela, se for possível, dá uma chegadinha aqui em Foz do Iguaçu, que aí está tudo meio concentrado aqui, né? Então, para você ter uma primeira visão assim do grupo, das coisas que a gente tem aqui, tem a holoteca, o holociclo, tem o tertuliário, que é aqui onde a gente está. Então, participa aqui com a gente, aqui, nem que seja um final de semana, se for possível, né? E aí, mas não deixe também de baixar os livros. Tá bom? Se alguém mais quiser dar alguma sugestão, tudo bem. Podemos não passar para a segunda pergunta aqui do nosso teletertuliano. Pensionologia, página 13, penúltima linha. Gostaria que aprofundasse a autorreflexão avaliativa da rigidez pensênica. Pois é, aí é você pensar na sua intencionalidade. É você fazer reflexões da sua rigidez pensênica. Como é que estão os seus pensênicos? É mais ou menos o que a gente já falou, né? De você reavaliar e ver qual é a intenção daquele pensamento. Porque aí você mantém a rigidez. Saber como é que está. Então, sempre está fazendo autorreflexões sobre como que está a intencionalidade daquele pensamento. Por que eu estou pensando isso? Né? A quem vai atingir? Qual é a finalidade? É assistencial? Não é? Você tem que fazer autopesquisa, não tem jeito. Em Fatologia, página 13, final da 6ª linha. Poderia discorrer acerca da autoconfiança proativa, fortalecedora da fraternidade nas manifestações interconscienciais? Quando você atua com a autoconfiança, você se sente fraterna, você se respeita. Quando você confia, você respeita o seu limite, você não precisa ir além, você não precisa mostrar nada para ninguém. Então, você é fraterno com você. E quando você é fraterno com você, você tem a condição de estar dando essa fraternidade, passando a fraternidade. Então, é retroalimentador. Você é fraterno, você fica autoconfiante. Autoconfiante, você é fraterno. Bem? Rita, aqui. Sim. Na página 16, a última linha, protagonismo existencial. O controle sobre a própria vida. Você acha que essa questão do protagonismo tem a ver com a dificuldade do despojamento?
Dificuldade de despojamento? Despojamento. Tipo, o seu verbete tem tudo a ver com a questão do protagonismo existencial, né? E evolutivo. E essa dificuldade do despojamento pode ser... Pode, porque aí você não desapega, né? Você deixa que o outro controle. Porque nessa hora você tem que entrar muito também no seu parapsiquismo e pensar, sou eu que penso ou estou sendo pensado? Para você ver o controle da sua vida. Né? Com quem tá controlando a sua vida? É você ou são os outros? Né? A sua sustentabilidade energética, a lucidez que você tem nesse momento de estar sabendo, de estar ali no controle da sua vida. Qual é o nível de lucidez que você tem? Tudo certo, então? Respondi? Sim, ela nem olhou. Infratologia, página 13, penúltima linha. Gostaria que abordasse a superação da atitude de postergação. Achou? Tô achando. Superação da atitude de postergação. É importante aqui, gente, não deixar para amanhã o que pode fazer hoje. E isso é um lema que eu trago muito comigo. Mas eu estava postergando a escrita do verbete. Eu posterguei. Eu acho que eu já podia ter feito antes, mas daí eu penso, não, cada coisa no seu tempo, foi o tempo que precisava, para também não entrar naquela coisa da perfeição, né? Porque às vezes você quer que a coisa seja perfeita para ela aparecer. Não é assim, não existe a perfeição. Então eu posterguei. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje, porque também, às vezes, amanhã você não vai estar mais aqui, não vai dar tempo. Né? Então, uma atitude, uma ação, um telefonema, uma escrita importante para assistência, roupas, né? De repente tem gente que compra e fica na gaveta. Né? Uma vez eu li uma coisa que a pessoa dessomou e aí foram pôr uma roupa nova nela, né? Que estava lá na gaveta ainda, sem usar. Então, né? Tem que ver. Infratologia, página 13, terceira linha de baixo para cima, poderia comentar a insegurança travando conquistas evolutivas? Espera aí que eu não... Terceira Achou, linha? página 13, terceira linha na fatologia. Achei. Segurança travando conquistas evolutivas. Pois é, quando você está com aqueles pensenes negativos, se autoassediando para baixo, aí você entra na insegurança mesmo. Se eu tivesse ontem deixado aqueles pensenes virem e ficado, eu talvez teria fugido, não seria uma quase fuga, não. Teria sido uma fuga. Porque você fica, às vezes... Você tem pessoas que você admira, que você vê as conquistas evolutivas, que você tem como espelho. E, às vezes, você se acha inferiorizado por isso. Então, se nessa hora você não manter sua autoestima e valorizar as suas conquistas, mesmo que pequenas, você corre da raia. E a insegurança toma conta. Patologia, página 13, segunda linha. Gostaria que comentasse a certeza de gabarito evolutivo para realizar a proexis. Então, a competência que a gente tem, né? Cada um tem a sua competência, e cada um também tem um nível de proexis, ou às vezes não tem, mas está aqui fazendo o seu melhor. Então, em cada atitude do seu dia, você saber que você pode fazer o melhor possível naquilo que você está fazendo, se dedicar mesmo. Professora Rita, Definologia, página 13, você já identificou alguma das cláusulas da programação existencial firmadas no curso intermissivo? Vem de Uberaba essa pergunta. Então, eu penso que auxiliar os amparadores na reurbanização intrafísica é uma das coisas que eu vejo que eu faço. Porque todos os lugares que eu passo, que eu morei, que eu já morei em vários lugares, eu sempre deixo melhor do que estava. E aí eu vejo que também há um movimento na circunvizinhança. Tudo vai melhorando.
até as pessoas vão melhorando. Então, eu vejo que eu ajudo os amparadores na reurbanização intrafísica. Né? E a gente tem esse costume, né? Deixar as casas que a gente mora melhor do que a gente encontrou. E tem um fato interessante, que até o banheiro, quando eu vou, feminino, geralmente é um banheiro mais, né, sujinho. Eu deixo mais limpo. Porque se tem algum respingo, eu limpo. Porque eu acho que a próxima pessoa, ela não merece aquilo. Então, eu tenho não sei, esse foco de deixar mais organizado os ambientes. Sabe que o serenão que faz assim, né? Por onde o serenão passa, ele organiza tudo que está à volta dele. Eu faço isso, e isso é desde criança. O professor Valdo tem um lema também, que ele vai desorganizando, organizando, entendeu? Onde ele vai passando, ele vai desorganizando assim. O que ele vai precisando de pegar, ele vai organizando imediatamente. Para a gente organizar, a gente desorganiza. Porque você tira tudo, depois você guarda. Mas o que ele tira do lugar, ele já tira e organiza, vai tirando e organizando. Então, onde ele passa, ele vai organizando. E o serenão tem essa... Então, eu vejo que essa contribuição na reorganização... Mas onde ele vai passando, as energias dele vão organizando as coisas ao redor. Ciclologia, página 14, primeira linha. Poderia comentar o ciclo das depurações conscienciais? Mais ou menos isso, né? O ciclo das depurações conscienciais. A gente até falou um pouco, né, que são as reciclagens que você faz no seu dia a dia, com a sua autopesquisa, e você vai lapidando aquilo que você tem de bom e vai eliminando aquilo que é ruim, que não é tão bom. E você vai substituindo, ou fazendo com que seus traços forças atuem mais e os traços fracos diminuam a sua intensidade. Né? Eu gostaria de saber como foi a manifestação desse traço desde do momento que você pensou em escrever o verbete até o processo de escrita. Então, eu estava fazendo o curso Conscienciograma Sem Drama. Não sei se você já ouviu falar, que a gente responde, o livro não está aqui, mas é o Conscienciograma, né? Tem as 2.000 perguntas, e é um curso excelente. Eu fiz ele também 2 vezes e quero repetir. E ele faz você buscar na memória muitas situações por causa das perguntas. Então, você vai respondendo e vai tendo retrocognições. Eu tive muitas dessa vida de quando eu era criança. E aí eu lembrei de um fato muito interessante quando eu tinha, acho que de 5 para 6 anos, eu morava em São Bernardo do Campo, e a minha mãe tinha colocado a gente na escola, eu, minha irmã, que era menor, 5 anos, e tinha um amiguinho também, vizinho, tudo vizinho. E ele, ficamos na escola. Chegamos lá, nós não ficamos com... Ninguém pegou a gente. Não tinha professor, não tinha classe, ficamos 3 crianças perdidas. Aí fomos para uma classe, fomos para outra... crianças mais velhas, né? Eu falei, como é que nós vamos fazer? E ficamos lá jogados. Chegou na hora do intervalo, do lanche, não deram lanche para a gente, porque o das crianças já tinham ido, e nós ficamos com fome. Aí eu falei, quer saber? Eu vou embora, não vou ficar aqui não. Como que é isso, né? Catei minha irmã e o amiguinho, viu o portão aberto e, eu sabia onde eu morava. Na época, devia ser uns 5 quilômetros que a gente tinha que andar. Que isso? E eu fui com os 2 embora, e cheguei com os 2 em casa, roxa, porque estava um calorão, e nós chegamos lá, minha mãe quase morreu, né? Foi para a escola lá falar, que como deixa 3 crianças saírem. Mas eu achei que ali eu fui confiante, que eu tinha 2 crianças, e fomos embora e cheguei em casa. Então eu fui resgatando, falei, mas eu fui confiante, eu fui. Né? Então foi daí que eu falei, não, eu tenho que escrever sobre autoconfiança. Eu sou uma pessoa autoconfiante. Tudo bem? A verbetógrafa, pensinologia, página 13, penúltima linha, poderia aprofundar o Mater Pensene da interassistencialidade? Eu penso que é o Pensene mãe, né, de todas as pessoas que estão na Conscienciologia, que estudam a Conscienciologia, que pesquisam, de você assistir. Então, tudo em prol de assistência, de melhorar, de fazer o melhor para o outro, para todos aqueles que estão em volta, aonde você passa. Então, é o que guia. Para mim, é o Pensene mãe.
Sinergismologia, página 14, poderia comentar sobre o sinergismo autoconfiança, heteroconfiança na equipe extrafísica de amparadores? Sinergismo é um ampliando o outro, né? Então, você tem a autoconfiança, você acredita naquilo, é competente, realiza, os amparadores, com certeza, eles vão apostar em você. Eles vão te dar mais tarefas, até um pouquinho mais, né, difíceis de realizar, porque eles sabem que você tem a auto-organização e você confia naquilo que você está fazendo. Então, eles vão confiar. E aí faz um sinergismo. E amplia, né? Uhum. Professora Rita, Parafatologia, página 14. Última linha, por gentileza, expandir o paratrafor decorrente da participação em curso intermissivo enquanto estimulador do avanço evolutivo. O paratrafor, eu vejo que a gente até falou um pouquinho desse paratrafor, que é a ousadia, e ele aparece muito desde criança. Eu vejo que o paratrafor, a gente vai pesquisá-lo quando você atua demais, ele vem desde a infância, você vai tendo muitas tendências. Então, a ousadia era uma coisa que eu tinha. Então, ele é um paratrafor. E foi decorrente do que eu trouxe da outra vida, porque ele já era inato, né? Ele já está inato. Involuntariologia, página 14, primeira linha. Como analisa a questão do voluntariado conscienciológico proativo e produtivo? Você antecipar as situações, você realizar com responsabilidade, né? Porque o voluntariado, você tem um leque de coisas para fazer, mas focar aquilo que você tem que fazer bem feito. E é aquela coisa, antecipar o que você pode estar fazendo e fazer, não deixar para depois. O que seria um proativo não produtivo? Às vezes o ansioso, né? Ele vai passar por cima de regras, né? Às vezes passa por cima da pessoa, do coordenador, por exemplo. Eu posso ser proativa, mas eu preciso esperar dentro de uma IC também que todos resolvam. Eu não posso resolver sozinha, mesmo que eu esteja vendo que aquilo seja bom, né? E às vezes as pessoas não vão ver, então você tem que respeitar também. Você não pode passar por cima do outro. Então, acho que isso é o proativo que não é produtivo. Então, produtivo é aquele que faz, que tem aquele ímpeto de fazer. Ele tem a iniciativa, mas ele respeita também o que todos vão resolver, né, dentro de um grupo. Quer perguntar? Sim. Na página 14, em codigologia, o primeiro código, o código de priorização evolutiva. A priorização, eu acho que é importante a gente saber que quando a gente prioriza, a gente respeita também os limites que a gente tem, né? Em primeiro lugar. Porque às vezes você prioriza coisas que não são tão importantes. Então você prioriza através da sua autoconfiança, através da sua determinação, o que é evolutivo para você naquele momento, se desfaz também daquilo que não é, né? Focar mesmo, priorizar é se respeitar, eu vejo isso. E tem também na ciclologia, é o último item da página 14. Tem vários ciclos que você coloca ali, o primeiro deles. O ciclo das depurações conscienciais? Sim. Então, esse ciclo é aquele que a gente faz as reciclagens, né? A gente vai fazendo autopesquisa, vai fazendo reciclagem, vai vendo situações que você errou e que você pode melhorar, vai lapidando o que você tem de bom, aí você atua com aquilo que você tem de bom e vai diminuindo a ação daquilo que não é tão bom. Tem um paradoxo aqui muito interessante. Vou até... Paradoxo. É o paradoxo de esperar a hora certa para poder antecipar. Não é interessante? É. Como é que você explica isso? Porque às vezes a gente
acelera a coisa, passa por cima. Foi aquilo que eu te falei. Você precisa esperar um momento certo para realizar aquilo. Porque às vezes você tem uma ideia, ela é proativa e ela é evolutiva. Só que a maioria ainda não viu isso. Então você tem que esperar. Tem que esperar. E saber esperar faz parte do seu equilíbrio, da sua autoconfiança. Rita, pode aprofundar aí o mito do acaso? A eliminação do mito do acaso. Nada é por acaso nessa vida, né? Então, assim, tudo que acontece é para você aprender. É aprendizado, eu penso isso. Se é bom, eu vou aprender e vou melhorar mais ainda. Se não é, a situação não foi boa, às vezes eu fracassei naquilo, não tem problema. O fracasso faz parte de quem faz. Porque se eu não fizer, eu nunca vou ter isso. Então, nada é por acaso. Tem que aprender com os erros e os acertos, com todas as situações. O último e-mail é da mentalidade autossuperadora. Autossuperação faz parte da sua autopesquisa, das suas reflexões. Quando você faz autopesquisa e percebe que você tem um traço ali que não está legal e que você precisa melhorar, você vai buscar estratégias, técnicas para você poder suplantar aquele traço, ou aquela atitude, ou aquele jeito seu. Quando você consegue descobrir, você vai traçar pequenas ações no seu dia a dia, pequenos, porque passo a passo, que você vai repetir aquela ação positiva para superar aquela coisa aquela situação, aquela atitude, aquele traço seu que não era tão positivo. Então, eu tenho essa mentalidade superadora, porque a autopesquisa, ela faz parte da minha vida desde que eu me conheço por gente. Eu quero saber tudo de mim. Tudo bem? Professora Rita, qual foi o traço que teve que superar para a aquisição do seu atual nível de autossuperação? O traço foi do perfeccionismo. Eu ainda não superei não, viu? Porque ontem mesmo ele bateu. Então está sempre pegando. O que você faz para superar o... Eu vejo assim que o traço do perfeccionismo ele aparece quando eu me torno reativa. Às vezes como eu fico com baixa autoestima, porque aí eu me desvalorizo, né? Aí eu fico reativa quando as pessoas se colocam. Aí o que eu faço? Eu começo a pensar que nada é perfeito e que eu tenho que fazer daquele jeito mesmo, assumo aquela dificuldade que eu tenho, como eu estou aqui assumindo a dificuldade de autoexposição. Está saindo do jeito que está, da melhor forma que eu posso. E a intenção é assistencial. Aí eu vou. E aí eu foco de novo. Em Fobiologia, página 15, poderia falar um pouco das fobias citadas no contexto da proatividade? Então, primeiro a superação teática da telofobia, que é a imperfeição, né? Então, você vai, no dia a dia, superando. Não existe perfeição, né? Então, você vai superando isso. A criticofobia, medo das críticas. Pelo perfeccionismo, eu acho certa, né? Como que eu vou receber crítica? Eu tinha muita dificuldade de receber heterocríticas. Hoje não. Hoje eu faço reflexões. Pode até não ser uma heterocrítica de acordo com aquilo que eu concorde. Mas é isso mesmo. Mas eu aceito, penso e aí eu vejo o que eu faço. Mas antes eu já era reativa. A pessoa vinha, eu já... Não, peraí. Então, tem isso. A doxofobia, que é o medo da opinião, né? Então, o que o outro vai pensar? Como que eu vou fazer a minha imagem? Então, aquela defesa da autoimagem por causa da imperfeição, do perfeccionismo. E a ticfobia, que é o medo de errar, né? Então, está tudo muito ligado. Está tudo muito ligado. Quer falar? Na página 14... em psicologia, última linha. Podia explicar o ciclo visão de conjunto, aporte de confiança, ação firme, resultado assistencial?
Quando a gente tem uma visão de conjunto, em que você faz as coisas visando no bem de todos, e não só o seu, e você também tem o aporte da autoconfiança, e não só da autoconfiança, mas outros aportes, né, intrafísico, você tem condições no intrafísico, aí você toma uma ação, você realiza um plano, uma meta, e você sabe que aquele resultado ele vai ser assistencial, porque você não pensou só na sua melhoria, você pensou na melhoria do grupo. E assim, um exemplo bem prático foi a mudança da minha família, que nós saímos de Santa Rita, do Passa Quatro, interior de São Paulo, o marido mestrado, os filhos ainda para estudar, eu já bem estabilizada profissionalmente, com um consultório, pacientes e tudo. Eu larguei, abri mão dessa zona de conforto, vamos dizer assim, para que 3 pessoas e muito mais, né, porque tem a multidimensionalidade, pudesse também evoluir. Se a gente ficasse em Santa Rita, a gente não ia ter como estudar os filhos, o marido ia continuar numa escola técnica com mestrado. Então, não, vamos meter as caras, vamos embora. Então, eu acho que é isso aí, é o aporte de autoconfiança, é você ter uma visão de conjunto na melhora do grupo, né? E eu falei do grupo só da família nuclear, mas envolve um monte, né, de consciências, e aí você tem a ação firme e o resultado é assistencial. Tudo bem? Quer perguntar? Você poderia comentar na última linha da fatologia o ato de sair da posição de neutralidade quanto à maturidade evolutiva? Assumir os seus traços, forças, a sua competência, aquilo que você pode realizar e não ficar se escondendo. Porque, na verdade, eu me senti escondida. Então, agora aqui eu estou exposta. E exposta para assistir. Então, é você assumir. Não estou mais neutra. Né? Na verdade, a gente nunca né? Está sempre ali, mas eu estava escondida na exposição. Né? Então, vamos escrever para assistir com esse objetivo. Tudo bem? Professora Rita, Fatologia, página 14, primeira linha. A autoconfiança proativa despertada no curso Conscienciograma Sem Drama, da Conscius. Poderia comentar sobre essa conquista do curso e qual seria o contato para informar sobre o próximo curso EAD? Então, no curso, como foi o que eu falei aqui antes, a gente responde as 2.000 questões, com aulas também, aos domingos. Eu não sei a data, que acho que a Rosa vai ter melhor, né? Mas é um curso assim que você fica focado na sua autopesquisa. E essas retrocognições, elas vêm conforme você vai respondendo as perguntas. E é muito interessante o que você descobre sobre você. Agora, precisa ter coragem e também não pode ser tão perfeccionista, porque no final do meu curso, o professor Djalma, não, mas você não tem trafar? Aí eu falei, não, eu acho que não. Ele falou, não, mas você tem que fazer. Aí eu fiz de novo, porque a gente sempre também tenta dourar a pílula, né? Mas você tem a data aí, Rosa? Não, não tenho, não. É para ela entrar em contato... Mas acho que vai estar acontecendo em fevereiro, parece que eu recebi um e-mail. Eu não tenho as datas, não. Eu não tenho aqui, mas, assim, ó, o que ela pode fazer? Ela vai pelo Google e entra em Conscius. Isso. E aí você entra no site da Conscius. Terça-feira agora? Oi? Não, mas ela quer o EAD. Tem que ser o EAD. É melhor ela entrar no site, entre em contato. Também pode tentar entrar em contato com o CIAEC, porque talvez o CIAEC tenha como informá-la. Se não tiver o curso lá, pelo menos ela dá o telefone. O site da Conscius vai ter. O site da Conscius ela encontra fácil pelo Google. Fora o telefone também, 2102-1460. É o quê? Do Conscius? Telefone da Conscius, Fala Só que o telefone da Conscius, 2102-1460, código 45. Atenção, a secretaria funciona todos os dias, exceto sexta-feira. Então, das 14 às 20 horas, secretaria da Conscius, 45, 2102-1460. Então, tá ótimo. Obrigada, Cláudia. Então, não tem agora mais desculpa para não fazer o conscienciograma sem drama.
Professora Rita, voluntariologia, página 14, segunda linha. Poderia ampliar o voluntariado da docência conscienciológica quanto à autoconfiança proativa? Eu vejo que é bem um crescendo da autoconfiança aí, né, o voluntário. O voluntariado na docência. Você primeiro torna voluntário, aí você vai estudando e vai se interessando, e aí você vai para a docência conscienciológica. E aí você, quando é docente, você está exposto. E é onde mais você vai testar a sua autoconfiança e também a sua força presencial, a sua autenticidade, a sua sinceridade, porque você vai estar ali na frente, a sua sustentabilidade energética. Não tem como você falar que é A e fazer B, né? Então, assim, foi um teste muito grande para mim. Pode andar. Rita, primeiramente, parabéns pelo verbete, né, minha querida? Obrigada. E obrigada pela força que ela me dá força lá na técnica de correção do verbete, que eu quase enlouqueço. Ela tem muita segurança, que você não sabe, ela vai em frente e ajuda. Mas eu gostaria que você colocasse, estendesse um pouquinho sobre a insegurança travando conquistas evolutivas. Você é autossegura, de repente você pôs a insegurança travando conquista, me ajuda aí. Que aí me ajuda a superar também. É na fatologia, né? Na fatologia, 3 linhas de baixo para cima. Não, segunda. A insegurança travando conquistas. Na página 13. Página 13. A insegurança travando conquistas evolutivas. A gente já falou um pouquinho disso. Quando você começa a pensar, porque assim, Osana, a gente não está autoconfiante todo o tempo. Então, tem coisas, tem fatos ou pessoas que às vezes te desestabiliza porque você admira, ou às vezes você está em subnível, admira, fala, poxa, né? Podia estar ali, aí cai um pouquinho a sua autoconfiança, e acho que foi isso que aconteceu ontem, que às vezes você vê que está num subnível, que você precisa fazer mais, e sua autoestima cai. Aí você fala, então eu tenho que fazer mais coisas. E te dá insegurança. Aí vem a sua falta de autoconfiança. Então é isso que trava. Porque você vê que você pode fazer mais e não está fazendo. Trava se você achar que aquele subnível é alguma coisa atravancante. Sim. Porque se você achar que Mas aquilo é um desafio, aí você vai para cima. E vem a mentalidade autossuperadora. Porque se eu não tenho essa mentalidade autossuperadora, eu fico travado. Você fica travado. Eu paro ali, na insegurança. Aí eu faço todo aquele processo. Penso numa situação em que eu fui competente, que eu fui autoconfiante, e aí eu mudo meu PNCN, mudo tudo. Efeitologia, página 14, segunda linha. Poderia comentar a sua experiência quanto ao efeito da conscienciometria na escrita verbetográfica? Você fez a conscienciometria, né? Qual é a influência disso na escrita? Pois é, quando você faz autopesquisa, você percebe que está em subnível. Você vai vendo traços forças que você tem que não estão atuando. O efeito foi utilizar um traço força ocioso para realizar uma escrita assistencial, né? Principalmente a verbetográfica. Crescendologia, página 15, segunda linha. Poderia explicar como você classifica e organiza o crescendo importante prioritário? Como é um crescendo, você começa no que é importante, né? Por exemplo, no dia, você levanta e vê o que é importante fazer nesse dia. É importante que eu deixe minha casa em ordem, que eu almoce, que eu tenha comida, isso é importante. Mas o que é prioritário nesse dia? O prioritário é eu focar na minha produtividade evolutiva, que no caso, como eu estava escrevendo o verbete, era a escrita do verbete. Eu deixava o quê? A parte da manhã para fazer o que era prioritário, porque você está com a cabeça mais leve, você acabou de acordar, está tudo ainda muito fresco. E para mim, eu produzo mais de manhã. E eu li nesse livro aqui, que foi a professora Kátia que citou, eu não sei, Como se tornar mais organizado e produtivo, e ele fala que deixar o que é mais difícil para fazer, ou que exija mais de você, de manhã.
que você está com a cabeça mais fresca. Ele chama de hortaliça, porque as pessoas não gostam muito de comer verdura, então deixa para comer as verduras de manhã. Ele é muito interessante. E aí, então, eu faço o prioritário. Então, tem o importante, que são as ações de base que calçam, porque se você também não calçar as suas atividades básicas, você não consegue fazer o prioritário. Eu, como sou uma pessoa organizada, se a minha casa estiver bagunçada ou que eu precise limpar, eu não consigo me concentrar. Então, uma coisa vai da outra. Professora Rita, Fatologia, página 14, final da 4ª linha. Poderia exemplificar a autoconfiança corroborando o autodiscernimento em avaliar situações e antecipar soluções? Achou? Achei. Autoconfiança, corroborando autodiscernimento, avaliar situações e antecipar soluções. Aqui eu coloco muito que é importante a gente dosar a expectativa que a gente coloca nas coisas. Porque se a gente colocar muita expectativa, a gente vai ficar frustrado, vai ficar achando que você não conseguiu fazer. Então, você tem que ter discernimento para avaliar aquela situação e dentro da realidade. Para você não exigir mais de você também, nem do outro. Aí você consegue avaliar aquela situação dentro do discernimento e realizar. E antecipar a solução. Esse paradoxo aqui você já respondeu. Não, tem mais uma pergunta antes do paradoxo. Em Parafatologia, página 14, final da 1ª linha, gostaria que falasse a respeito da participação em maratona do estado vibracional. A sustentabilidade energética, ela é fundamental para manter a gente lúcido em relação ao que é seu, ao que não é. Eu digo assim, ao assédio, autoassédio, heteroassédio. E houve uma maratona, faz já acho que uns 2 anos, foi acho que o IPC do Rio que fez, e eu vi e participei. Para mim foi muito bom, porque foi uma coisa que focou, e eu fiquei fazendo essa sustentabilidade energética, ECV, né, o estado vibracional, e em todos os momentos. Então, para mim foi um treino, e é importante a gente ter sustentabilidade energética. Aqui tem uma pergunta, como eu comecei falando anteriormente, que você já falou, mas se você quiser fazer uma outra síntese, fique à vontade. É na página 15, 1ª linha, poderia ampliar o paradoxo de o pontual poder expandir o geral? Quando a gente se dedica, então, a realizar uma prioridade, que nem o caso do verbete, a escrita do verbete, e essa escrita ampliou. Eu me dediquei ali no pontual, que era o que eu queria, e que foi ampliando o parapsiquismo, a minha sinalética, o meu convívio também com as pessoas. Então, é você focar numa situação que você não precisa dar conta de tudo. Se você for fazendo passo a passo, uma coisa de cada vez, você consegue abrir para as outras atividades. Na página 15, em antagonismologia, 2ª linha. Podia explicar o antagonismo, aproveitamento de recursos e esbanjamento consciencial? A gente está aqui na vida, né, no intrafísico, com muitos recursos. Nós temos muitos recursos. E, às vezes, a gente deixa passar batido. Você não aproveita esses recursos. Então, eu vejo que é um esbanjamento. O tempo, muitas vezes, você perde o seu tempo fazendo coisas que não são evolutivas para você. Então, aí é um esbanjamento de recurso. A sua saúde, as pessoas têm saúde, mas às vezes se alimentam mal, porque não se dedicam, aí é um esbanjamento. Você precisa cuidar do seu corpo para poder fazer a sua assistência. Então, é mais ou menos por aí. Respondeu? Em Sindromologia, página 15, poderia ampliar sobre a relação entre a síndrome do perfeccionismo e a síndrome da dispersão? Você já falou, mas ela quer a correlação entre as duas. A síndrome do perfeccionismo,
eu vejo que você quer que a coisa seja perfeita e não existe essa perfeição. E aí você... Deixa eu só pegar aqui. Você fica querendo que tudo seja perfeito. Uma estratégia de enfrentamento também é, que eu já falei, a técnica da imaginação. Você imaginar a situação boa e aí você vê o que você pode estar melhorando. Então, a imaginação ela reforça novos padrões, né, cria novas sinapses, e você vai poder atuar dessa forma melhor. E a síndrome da dispersão é você sair fora do foco. Então, você está fora, você está fazendo uma coisa, mas, de repente, o que está acontecendo ao seu redor te chama a atenção e você sai do foco. Então, ter atenção e discernimento para você manter a sua lucidez nesse momento e ficar focada. Você acha que pode ter algum perfeccionista que tenha síndrome da dispersão? Ou é incompatível? Eu acho que tem. Eu acho que pode ter, sim. Porque se você... Ele quer fazer tudo perfeito em todas as linhas e acaba não fazendo nada. Enfim, você fica disperso, a sua energia fica dispersa. Porque você quer tão perfeito aqui, tão perfeito ali, que no fim você se perde. E às vezes eu observo que eu estou meia perdida quando eu estou nessa do perfeccionismo. Opa, peraí, vamos fazer uma coisa de cada vez? E fazer bem feito? Aí eu foco. É um paradoxo, né? Porque se a pessoa é perfeccionista, como é que vai pegar um monte de coisa ao mesmo tempo? Não é? É um paradoxo isso, né? Professora Rita, Politicologia, página 15. Como implementar a política de ação proativa da nossa vida pessoal e coletiva se vivemos num holopensene nacional, onde a maioria espera ganhar tudo de mão beijada, sem esforço algum? Aí eu vejo assim, que se eu fizer a minha parte bem feita, né, eu já sou um exemplo. E uma dos objetivos de estar aqui é ser exemplo. Então, se eu fizer a minha parte bem feita, se o outro não está fazendo, aí eu não posso mudar, né? Eu tenho que fazer a minha parte bem feita. É que nem eu te falei, se eu vou no banheiro e o banheiro está sujo, eu vou deixar limpo para o outro. Então, é a minha parte. Mesmo que pequena, mas eu estou fazendo. A verbetógrafa Paradoxologia, página 15. Poderia discorrer sobre o paradoxo de a aceleração evolutiva poder se dar passo a passo? Esse paradoxo você não falou ainda, né? A aceleração evolutiva poder se dar passo a passo. Na verdade, você é aquela coisa de não querer fazer tudo de uma vez e saber de tudo. Você vai saber de uma coisa, vai se dedicar àquela coisa passo a passo, como eu vejo no curso de verbetografia. Você vai fazer o verbete, você não vai fazer ele de uma vez. Você faz uma sessão, tem várias sessões ali que você vai estudar, é passo a passo. Uma coisa vai depender da outra, mas é passo a passo. Não sei se você já comentou sobre na última linha da parafatologia, o ato de sair da posição de neutralidade quanto à maturidade evolutiva. Você já comentou sobre isso? Eu acho que já, mas eu posso falar. Você aparecer, né? Você sair da zona de conforto, porque, na verdade, eu estava me sentindo neutra, mas a gente não é neutro, né? Sempre tem uma atuação. Mas, assim, neutro em relação à autoexposição, em relação à escrita verbetográfica, em relação à assistência. Né? Eu estava meio que numa zona de conforto. Então, é isso aí. A gente tem aqui uma taxologia. Você pode dar uma desenvolvida nos itens? A gente tem alguns minutos ainda, pode ficar tranquila aí. Aí eu fui vendo, eu fiz um curso também da Apex, né, que é gestão, né, existencial, gestão existencial, e que foi muito bom, porque ela me deixou claro algumas atitudes que a gente tem, né, que te sinaliza que você está sendo autoconfiante. Então, foi por isso que eu coloquei, que é a teática mesmo, né?
Então, quando você tem uma opinião pessoal exposta com segurança e sem rodeios na convivência interconsciencial, você está com a sua autoconfiança proativa atuando. E eu vi bem isso ontem, quando o Guilherme expôs, né? Ele se posicionou, foi contra a mãe, foi contra um monte de coisa e foi e fez. Então, o autoposicionamento assim, é importante. A autopriorização, né? Como a gente já falou bastante, a autoconfiança para elencar o prioritário nas atividades diárias, que é a inteligência prioritária. É aquilo que você dispensa aquilo que não serve mesmo e fica com aquilo que serve. E no dia a dia a gente vai fazendo isso, né? Você vai ficando seletivo e às vezes você vai ficando um pouquinho chato, porque você não quer muito ir em alguns lugares ou participar de algumas coisas que não vai trazer muita evolução para você. Então, aí você vai elegendo o que é prioritário. O complexes, né, que é o êxito de você ter realizado a sua PROEX. A conciliação, a responsabilidade para conciliar as diferentes tarefas diárias e as cláusulas da PROEX, que é um pouquinho que está na definição. E responsabilidade é um traço força também, que eu sinto presente nas minhas ações. Eu sou responsável pelas minhas escolhas, sejam elas positivas, que vão dar certo ou não, eu me responsabilizo, porque eu vejo também que tem muita gente que não se responsabiliza pelas escolhas, né, ou pelo que fez. Eu sempre fui de assumir aquilo que eu faço, mesmo que ele não seja muito certo, mas eu assumo. O equilíbrio, né, holossomático, o bem-estar consciencial em relação aos veículos de manifestação, sempre buscar estar em equilíbrio, o soma, as emoções, as energias, o mental soma, é difícil. Eu me vejo sempre vendo uma balança, eu coloco sempre as coisas, nossa, eu estou com isso aqui mais para baixo, ou aquilo está mais para cima. Então, sempre tentando equilibrar. E mesmo as funções, os papéis que a gente desempenha na vida, no dia a dia, você precisa sempre estar com equilíbrio. Você não pode ser nem muito profissional e pouco esposa, se você é casado, né? Você tem que estar equilibrando, ou mãe, ou muito mãe e pouco profissional, misturar as coisas. Tem que haver um equilíbrio nessas funções que a gente desempenha também. A produtividade, a elaboração da agenda pessoal com rotinas úteis, levando ao aumento da produção evolutiva. A auto-organização me leva a ter essa rotina e essa agenda. Eu anoto, faço anotações diárias, no dia anterior, às vezes vem o que eu preciso fazer, eu estou lá anotando, tem gente que prefere o computador, eu prefiro o papel, que pelo menos está ali na hora, rapidinho, e não dá pane, né, Osana? A prontidão, né, o preparo antecipado para as possíveis adversidades. Então, você está sempre antecipando situações possíveis que podem acontecer, né? É lógico que o foco, a minha visão é traforista, mas existe o contrafluxo. E se existe o contrafluxo, então eu tenho essa solução para isso. Então, sempre estou. E comandar minha própria vida. E isso aí é uma coisa que minha mãe sempre fala, você sempre foi de personalidade forte, sempre decidiu, e isso é aquilo. Eu falei, realmente eu sempre tive o controle da minha vida. Tanto que a família inteira foi para a religião, ficou, mas aí eu comecei a questionar, fui nos questionamentos e mudei. Mudei porque eu quis e ninguém me segurou, não, eu fui. Então, esse protagonismo existencial faz parte da minha personalidade. E a seletividade, o critério evolutivo na seleção das oportunidades existenciais, sabendo rejeitar o pior e aceitar o melhor, que é o que eu falei da inteligência prioritária, né? Você aceita aquilo que é bom e vai rejeitando o que não é bom, e mesmo que a família, que a sociedade, que todo mundo fala, mas é aquilo que é bom para você. Então, é você que sabe o que é. Oi, Rita. Eu queria aqui em neossinapsologia, na página 14, eu queria que você ampliasse mais aqui a criação de neossinapses a partir do estudo do conscienciograma e também as neossinapses recicladoras promovidas pelo desassédio mental somático. Depois eu queria fazer outra também. Tá. A gente volta a falar do Conscienciograma Sem Drama, é um curso ótimo que você vai responder o conscienciograma, as 2.000 perguntas, e conforme você vai fazendo a autopesquisa,
você vai percebendo aonde você pode mudar, o que você pode substituir, porque o foco das respostas é no trafor. É traforista, você não vai focar no que você não tem de bom, você vai focar no que você tem de bom. E aí você pode substituir esses trafores que você vai descobrindo e vai criando sinapses. Mas a sinapse não é de uma hora para outra que vai criar. Você vai ter que aplicar aquilo no dia a dia. E aí você vai criando também pequenas ações que você vai poder aplicar aquele traço força para substituir aquele outro traço fardo, né? Seria um traço negativo. E aí a outra... A seguinte. As neossinapses recicladoras. Pois é, você vai fazendo isso e aí você vai reciclando padrões de comportamento, como você age. Aí você vê que nem tudo você consegue. Aí você fala, opa, peraí, você pisava na melancia, depois você passa para uma coisa menor, aí você pisa na jabuticaba. Mas você continua ainda errando, mas vai aprendendo e vai criando, né? Porque é a repetição que vai fazer criar sinapses. E a gente pode criar, só que tem que repetir e treinar. Nada é sem suar. Tudo é com esforço. É o mito da conquista sem auto-esforço. Exatamente o que tem aqui. É justamente da mitologia que eu quero perguntar também, que é os dois mitos. O mito da inspiração sem transpiração. É exatamente e isso. o fim do mito da evolução consciencial sem auto-esforço. É bem por aí, a gente bateu bem a resposta. Você batalhar e treinar e colocar em prática e ver que erra, continua errando, porque, né, a gente não é serenão, mas a gente tem esse objetivo e o conscienciograma é focado nele, né? Então, você vai errando, até uma hora que você acerta e aí você não erra mais, porque já criou a sinapse. E mesmo que você erre, conforme você vai fazendo a autopesquisa e respondendo, você já vai errar com um nível menor de intensidade. O erro não é tão mais assim exacerbado. É um erro ainda, mas já é em nível menor. E você percebe logo. A gente logo está lúcido para isso. Puxa vida, não podia ter feito isso, mas aí eu fiz. Aí eu mudo e faço outra coisa, entendeu? Para melhorar. E aí vai criando as sinapses. Pode perguntar. Eu tenho duas perguntas. A primeira é em neossinapsologia, na última linha. Podia explicar a reciclagem das retrosinapses anacrônicas, abrindo espaço às neossinapses? É mais ou menos isso que a gente acabou de falar. A reciclagem de sinapses antigas, né, de coisas que já estão lá enraizadas, que você faz de comportamentos, de atitude, de coisas que não são boas, você vai fazendo a reciclagem delas. Anacrônicas, né, que não são saudáveis, né, vamos por assim, e aí você vai abrindo espaço para neossinapses, você vai fazendo o que é certo, o que é melhor, vai aprimorando isso, e aí vai fazendo a reciclagem. E na página 17, e podia comentar a frase enfática? Oi? Ah, a frase. Está aí com você, peraí. A frase. O alcance e a atuação da autoconfiança proativa determinam a coragem de aceitar a própria vulnerabilidade, vencer a insegurança e realizar os auto e héteros compromissos. A gente tem que aceitar, em primeiro lugar, que nós temos vulnerabilidades, nós temos dificuldades. E aceitar essas dificuldades não quer dizer que você é fraco, quer dizer só que você está fazendo autopesquisa. E é importante. E aqui, nesse livro, essa professora, essa escritora, aliás, Brené Brown, ela escreveu Coragem de Ser Imperfeito. Acho que aqui... E esse livro ele me deu muitas dicas, e ela fala disso, da gente que vulnerabilidade não é fraqueza, que quando você passa uma existência inteira esperando você ficar perfeito, à prova de bala, você vai desperdiçar o seu tempo, os seus talentos, vai deixar de contribuir com aquilo que é exclusivo de você, que é só você, porque nós somos uma mini peça dentro de um maxi mecanismo. E o que eu deixar de fazer, que é da minha alçada fazer, eu tenho certeza que eu vou impedir que muitos outros façam. Que faz parte, né? Todos num conjunto, trabalhamos num grupo. Então, é para você não esperar isso.
Você não tem que ser perfeito para fazer as coisas. O negócio é ir fazer. E tem uma técnica que é da expansão pulmonar, que tem um verbete até, que eu achei muito bom, que é aquela de você, peraí, deixa eu respirar. A minha amiga mandou muitas mensagens para mim, para respirar, e aí eu faço mesmo, eu respiro, eu oxigeno mais o meu cérebro, eu consigo centrar mais as minhas ideias, e aí eu vou para as coisas que eu tenho que fazer, enfrento os meus desafios, qualquer coisa que tem que ser. E não é ficar sentado no caminho, postergando, esperando a coisa acontecer. Aí eu vou em frente e faço. Tudo bem, gente? Tem uma pergunta aqui que não quer calar, sabe? Você falou da importância que teve a Conscius na tua percepção, né? Depois falou também de uma outra IC que foi... PC? Não, Apex. Apex, é. E aí tem um item aqui que fala da Enciclosapiens. Claro. Então você fala que assim, ó, mas também a autoconfiança antecipando a participação no curso Programa Bibliografia da Enciclosapiens. Aí que eu sempre pergunto isso para ver se eu entendo. Você tem esse tema, veio antes de você entrar no programa. Durante a elaboração do seu verbete, houve algum acréscimo, algum entendimento? Qual foi a importância de elaborar o verbete no programa Bibliografia, sabendo da estrutura, né, do verbete, na pesquisa do tema? Você tem algo? O que me deu de referência foi a segurança, de eu profissionalizar uma escrita. Porque você quer escrever e entender, né? Principalmente entender o que eu estou escrevendo, porque você lê, quando eu li, às vezes eu falava, puxa vida, mas por que será que está escrito isso? Né? O que será que a pessoa pensou? No começo foi difícil fazer esse entendimento, mas o curso ele trouxe muito claro isso, deixou muito claro o porquê de todas as sessões, e aí eu fui vendo que você vai escrevendo e a sua confiança vai aumentando, e as ideias vão vindo, e você vai se conectando com o Amparo. E até eu estava comentando com a Pilar que eu acho que o segundo verbete ele vai ser muito diferente, porque eu vou anotar tudo. Não vou deixar passar um A que eu perceber. Porque a gente deixa passar. E não fica tão ainda... Sabe, é aprendizado, né? Tudo é aprendizado. Você vai aprimorando. Então, Mas, assim, do ponto de vista, então, da autoconfiança proativa, foi isso. Você vivenciou gradativamente, melhorando a sua autoconfiança proativa. Com certeza. Foi melhorando gradativamente, eu fui ficando mais confiante, mas não foi no primeiro, né? Fiz 2. Porque o primeiro ainda não foi suficiente. Aí eu fui fazer o segundo. E agora quero fazer o terceiro. Porque ajuda demais a gente na hora da escrita. Dá muito respaldo, Rosa, em relação à autoconfiança. Eu queria complementar aqui também com a minha observação, tem relação com o verbete dela. Eu, quando fiz o primeiro verbete, passou-se algum tempo e a seguir com esse mesmo verbete eu consegui escrever um livro dentro de 1 ano. Evidente que ainda está faltando a revisão, mas foi um resultado fantástico, porque ele me deu a consciência tanto para fazer a docência quanto para escrever o livro. Então, abre-se as portas. Às vezes as pessoas vão escrever mais 10 verbetes logo a seguir. Eu consegui escrever o livro como sendo a segunda opção, mas admito que a verbetografia, para mim, deu assim um upgrade fantástico. Posso? Aqui na página 14, em Principiologia, o princípio de quem procura acha. E também aqui, na segunda linha, né, o princípio de reciclagem favorecendo as novas oportunidades, e aí na terceira linha, o princípio de quem procura acha. Dá para ampliar esses 2 princípios? O princípio da reciclagem, favorecendo as novas oportunidades, é você fazer autopesquisa, né? A autopesquisa vai auxiliar em você fazer as suas reciclagens, em você buscar aquilo que precisa ser melhorado, aquilo que está bom, que precisa ser lapidado. Então,
eu tenho sempre comigo, reciclar. Você está em constante reciclagem, você sempre está fazendo isso. E do quem procura acha, se você focar numa coisa, você vai atrair ela, a sua energia vai trazer. Né? Às vezes você está ali, vem um livro. Às vezes você está na internet, vem lá um vídeo do professor falando alguma coisa que tem postado lá, que te linka com aquele assunto. Então, eu acho que você foca naquilo que você quer, vem, a informação vem. Ou aquilo que você está procurando. Eu tenho duas perguntas. A primeira é em binomiologia, na última linha. Podia explicar o binômio responsabilidade pré-exológica, ação evolutiva? Você tem... Nós viemos aqui com alguma responsabilidade. E aí você precisa usar os seus talentos para aquilo que você tem de importante, para alcançar seus objetivos, né? Porque eu vejo assim, que quando eu era mais jovem, e hoje a gente sabe, eu sabia que eu tinha uma missão a cumprir aqui. E aí eu vejo que se eu tenho essa responsabilidade, eu vou fazer ações em prol dessa responsabilidade, né? Dessa programação, desse objetivo que eu tenho. E em interaciologia, no finalzinho da primeira linha, a interação, alto desempenho pré-exológico, curso intermissivo pré-ressomático. Espera aí, que eu não achei. Interaciologia, finalzinho da primeira linha. A interação alto desempenho pré-exológico, curso intermissivo pré-ressomático. Eu vejo que existe assim, o que você desempenha aqui, você traz do curso que você fez. Eu vejo, no meu caso, que eu fiz um curso intermissivo porque eu tenho muitas afinidades com as ideias da Conscienciologia, desde quando eu vi a primeira coisa, e aí eu não tive dúvida. Não, eu fiz. Pode ter sido um cursinho básico ainda, estou no pré, mas eu fiz. Estou nesse grupo. E aí eu vejo que você precisa fazer... Deixa eu só ver aqui, peraí. E o que eu trago, essas ideias, como um traço força, que eu falei lá, de curso intermissivo, fui fazendo pesquisas e fui colocando em prática. Então, é a interação daquilo que eu trouxe do curso para essa vida atual. Tudo bem, gente? Rita, a gente parabeniza você pela sua defesa. Eu que agradeço. Pela sua escrita, pelo seu exemplarismo. A gente agora você está com um problema agora, viu? Que é fazer muito mais verbetes, porque a gente gostou muito, não foi? Então, que não é um problema, né? É a solução, tá certo? Então, a gente aguarda aí os novos verbetes seus, tá certo? A gente sabe que você vai fazer, né? Pô, autoconfiança proativa, isso. Né? A gente agradece a participação de todos vocês, pelas energias que vocês mandaram, pelas perguntas que vocês fizeram, pelo movimento aqui da tertúlia. Nós agradecemos também aos teletertulianos pelos mesmos motivos, pelas energias que, mesmo de longe, né, energia é um lugar, não tem distância, né? Pelas energias que eles nos mandaram, pelas perguntas. A gente convida todos vocês a participarem novamente todos os dias, de 12h30 a 2h30 da tarde, todos os dias. Não tem férias, não tem feriado, a gente está aqui debatendo. E são vocês, tertulianos e teletertulianos, junto com a verbetógrafa, ou verbetógrafo do dia, que movimentam o debate. Não é isso? Então, a gente conta com todos vocês diariamente aqui. E a gente, então, agora passa para os nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 28 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais e 29 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 2 recados. O Cláudio com o programa Verbetografia e a Érica com o curso Imersão em Ectoplasmia. Eu estou aqui para fazer um convite para você que está chegando e tem muito para contribuir. A Enciclosapiens, Associação Internacional da Enciclopediologia Conscienciológica, que estimula e que ajuda na formação dos verbetólogos,
tem um programa Verbetografia. Através desse curso, que a pessoa aprende a escrever os verbetes de acordo com a forma e o conteúdo que é adequado para a Enciclopédia da Conscienciologia, organizada pelo professor Valdo Vieira. Já estamos chegando aos 500 verbetógrafos, e agora, no dia 26 de fevereiro, vai ter o curso online, no primeiro semestre, de 26 de fevereiro a 21 de maio de 2015. A carga horária do curso é 48 horas a aula, duração de 12 semanas. O investimento pode ser dividido em 3 vezes de R$ 110. Para maiores informações, 3525-2652 ou e-mail caec@caec.org. Estão todos convidados e boa tarde. Boa tarde a todos. Em nome da Ectolab, nós convidamos para o curso Imersão em Ectoplasmia, e é um curso de campo com pesquisa laboratorial que tem como objetivos auxiliar no desenvolvimento da ectoplasmia interassistencial, promover o estudo do parapsiquismo com estimulação de pontos acupunturais, o aprimoramento do acoplamento assistencial paracirúrgico e a interação com o fitoectoplasma. São 3 dias, dias 13, 14 e 15 de março, é um feriadão. É um curso bem dinâmico, a pessoa sai daqui assim, em ponto de bala, porque a pesquisa laboratorial parapsíquica, o domínio bioenergético, para a escagem lúcida, enfocando a questão do epicentrismo assistencial, né, por meio de você saber usar bem a sua ectoplasmia e, ao mesmo tempo, desenvolver a autocriticidade nesse aluno, porque tem a sinalética parapsíquica, tem a sua percepção, e ele precisa ter uma autocriticidade parapsíquica para poder fazer bem a assistência. Então, a inscrição ela é feita no CAEC, pode ser feita pelo telefone, e nós aguardamos vocês. As vagas são limitadas, já tem 50% das vagas ocupadas, nosso número máximo de alunos são 32, e você vai ter um atendimento personalizado nesse desenvolvimento. Ótimas energias para vocês, bom final de semana. Para amanhã, teremos o verbete Senso de Lucidez, especialidade Autolucidologia, e o verbetógrafo Ricardo Rezende. Muito obrigado e boa tarde a todos.